Hoje nós vamos falar de Henry Walter Bates, nascido em 1825, na cidade de Leicester, na Inglaterra. Ele foi filho de um artesão. Dito isso, esperava-se que, naquela época, ele fosse seguir a mesma carreira que o pai, ou de artesão, ou que virasse um comerciante. Porém, o Bates tinha um apreço muito grande pela natureza e acabou se apaixonando pela zoologia, se instruindo em bibliotecas locais. Em 1843, ele conheceu Alfred Russel Wallace, Alfred Russel Wallace conseguiu conceber a teoria da evolução a partir do Darwin, né? Darwin acabou publicando ela antes, mas o Wallace também estava desenvolvendo ela da sua própria maneira. E os dois criaram juntos um desejo muito forte de conhecer as Américas, América do Sul, no caso. E em 1848 eles conseguiram realizar uma expedição aqui para a América do Sul. O Wallace acabou ficando só 4 anos, que já é bastante tempo, né? Mas o Bates morou aqui no norte do Brasil durante 11 anos. Sendo assim, ele teve muito contato com as comunidades locais e conseguiu explorar o norte do Brasil de formas que pouquíssimos teriam feito. Pouquíssimos que não sejam locais, não é mesmo? Ele retornou à Inglaterra um pouquinho mal de saúde e muito mal financeiramente. Então levou em torno de uns 3 anos para que ele conseguisse publicar as descobertas que ele fez durante a expedição. Ele voltou para a Inglaterra com mais ou menos 14 mil espécimes, sendo a maioria deles insetos, que era a área que ele tinha mais interesse. Em 1863, ele conseguiu publicar o seu livro, A Naturalist on the River of Amazonas. Eu acho que é assim que pronuncia. Esse livro ele ganhou bastante visão dentro da comunidade científica, ainda mais por ser alguém que passou 11 anos recolhendo dados na Amazônia, né? Em 1864, o Bates foi nomeado assistente secretário da Sociedade Geográfica de Londres. E ele ficou nesse cargo até quando ele faleceu, que foi em 16 de fevereiro de 1892. A sua teoria de mimetismo, conhecida como mimetismo batesiano, foi com certeza a sua maior contribuição para a ciência. Ela foi publicada em 1862 na memória Contributions to a Insect Fauna of the Valley of the Amazon. E é uma teoria que explica como que uma espécie inofensiva vai ficar fisionomicamente semelhante a uma outra espécie de animal. Como, por exemplo, uma mariposa, que ele cita nesse estudo, que é extremamente semelhante a um beija-flor. Veja só, 2 espécies extremamente diferentes, né? Um vai ser um inseto e o outro vai ser uma ave. E além disso, ele também explicou sobre o mimetismo de algumas espécies de borboletas. Além das suas contribuições com as suas pesquisas sobre mimetismo, a gente não pode esquecer da sua gigantesca coleção zoológica, de mais ou menos 14 mil exemplares. A maioria deles eram insetos, em torno de uns 13 mil, talvez mais, mas ele também tinha exemplares de aves, mamíferos, crustáceos, moluscos, de tudo um pouco. Apesar dele não ter formado sua própria teoria da evolução, ele foi um grande apoiador da teoria da evolução de Darwin, trazendo embasamento a partir de seus estudos geográficos da diferenciação de 2 espécies de borboletas do gênero Helicinus, que a partir de diferenciação do espaço geográfico acabaram se diferenciando, né? A recepção das suas teorias para o meio acadêmico foram bem aceitas. Darwin leu o livro dele e elogiou como um dos melhores livros de viagem que ele já leu. Um dos mais confortáveis e divertidos, né? Apesar dele ter todo esse sucesso no meio acadêmico, ele nunca conseguiu cargos muito elevados, devido à sua falta de formação. Então, o Bates não era formado biólogo, nem nada parecido. Ele só era uma pessoa que gostava de estudar por conta
por conta própria, assim, ele não acabou se formando. Então ele ficou naquele cargo de assistente secretário por toda a sua vida. Enquanto a obra de Bates é muito valorizada por suas densas descrições, elas acabam falhando um pouquinho no aprofundamento sistemático em algumas áreas, diferindo da sistemática desenvolvida para os insetos a partir do século XX. As principais críticas quanto à obra de Bates não são de teor entomológico, mas sim a essa questão sociocultural, por ele ter essas amarras, vamos dizer assim, preconceito. Bom, a sua obra principal, The Naturalist on the River Amazon, acaba sendo utilizada por muito além do que estudiosos da biologia, da zoologia e afins, de estudos da natureza, né? Porque ela tem uma carga social e cultural muito grande, porque ele passou muito tempo com comunidades locais. Então ela é utilizada também por historiadores, sociólogos, antropólogos, e é uma obra, querendo ou não, muito rica, apesar de certos preconceitos europeus com relação aos povos brasileiros. Bom, e era isso que nós tínhamos para falar do naturalista Bates. Muito obrigada.